Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma fórmula, uma técnica para vocês ficarem milionários com ações, ou seja, multiplicar o seu capital em várias vezes na bolsa de valores. E essa fórmula, ela nunca é falada com frequência no mercado brasileiro, tá? E a fórmula é do mega investidor Warren Buffett, que ele usou para conseguir uma rentabilidade bem expressiva nos investimentos. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o Warren Buffett ele conseguiu ali um patrimônio superior a mais de 100 bilhões de dólares, tá? Então essa estratégia aqui que eu vou passar para vocês é realmente extremamente poderosa. Então fiquem comigo até o final deste vídeo para vocês saberem sobre tudo isso. Mas antes de falarmos sobre essa fórmula, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Primeiro aqui, entender um pouco o que é essa fórmula do Warren Buffett, tá? Porque, pessoal, de fato, existem muitas fórmulas aqui no mercado de ações no Brasil e a mais usada, pelo menos aqui com frequência, é a do preço justo do Graham e a do Décio Bazin, tá? De verdade, ali do Décio Bazin é a mais utilizada. Porém, pessoal, eu acredito, essa daqui é a minha opinião, estou convicto de que a fórmula do Décio Bazin, ela não é tão eficiente, tá? Eu vou provar isso aqui para vocês. O pessoal tá muito acostumado a pegar ali o preço teto de uma ação. Pegando aqui, por exemplo, ó, o Banco do Brasil, tá? Qual é a fórmula do preço teto? Você vai pegar ali os dividendos pagos dessa empresa e vai dividir por uma taxa. E você vai tentar encontrar o preço mais ou menos justo ali dessa ação que você estaria pagando para poder ganhar aquela quantidade de dividendos. Então, por exemplo, o Banco do Brasil, vamos supor que ele pague, tá? R$ 2 por ação. Se você quer um dividendo mínimo na faixa de 6% ao ano, você vai comprar Banco do Brasil até R$ 33 para receber esses dividendos. Mas aí é que tá, pessoal, o erro dessa fórmula. Por quê? Empresas são mecanismos vivos, tá? Um ano a empresa pode explodir o seu lucro e o preço teto consequentemente subir a um nível estratosférico, você pode pagar caro demais, assim como tem acontecido agora com o Banco do Brasil. A empresa pode sofrer uma grande queda no resultados por algum motivo adverso e você deixar de comprar essa empresa, porque ó, se hoje você fosse obedecer o preço teto no Banco do Brasil, este ano ele tem uma perspectiva de pagar um dividendo extremamente baixo, tá? Na faixa ali de mais ou menos 1,20 por ação. Então, se você dividir isso aqui por 6%, você só compra Banco do Brasil a R$ 20, abaixo disso. Hoje ele está cotado em 20,80. Perceba que está acima da lógica do preço teto. Se você só julgar por essa fórmula, você vai deixar muitas oportunidades passarem. A prova viva disso, pessoal, é o próprio Banco do Brasil, tá? Em ciclos ali que tem acontecido, o Banco do Brasil, ele deu retornos extremamente altos. Porém, justamente nesses retornos que você conseguiu ter uma rentabilidade elevada, ó, Banco do Brasil lá de 2004 até 2008 subiu 1.500%, de 2016 para 2020 subiu 300%, são justamente nesses momentos em que o lucro está em queda e a empresa está passando por algo turbulento. E nessa época o preço teto foi muito ruim, tá? Olha aqui, ó, se você fosse olhar pela lógica do preço teto, 2016 você não teria comprado o Banco do Brasil. Ele só pagou 2% de yield, 2017 2,9%, 2018 3,6%. Então perceba que essa fórmula, infelizmente, ela é falha, porque você só vai comprar em um nível determinado de preços estabelecido pelo dividendo, tá? Sendo que você tem que focar em uma fórmula mais ali previsível, uma fórmula que olha para o fluxo de caixa da empresa, que aí, pessoal, é justamente a fórmula do Graham e a do Warren Buffett, tá? O foco aqui do vídeo é do Warren Buffett, mas a do Graham, ela é bem eficiente, por quê? Empresas como o Banco do Brasil, Vale e Petrobras, funciona muito bem a fórmula do Graham, por quê? Porque são empresas que são
relativamente cíclicas, né? O Banco do Brasil é cíclico porque se expõe no agronegócio e a fórmula do Graham se utiliza para empresas da velha economia, para você ver o preço justo de uma ação. Se você olhar pela do Graham, você vai ver muito mais eficiência. Ó. O Graham ele vislumbrava o seguinte, 22,5, tá? Que mede aí uma empresa que esteja cotada pelo menos abaixo de 15 vezes lucro e 1,5 vezes valor patrimonial. Então você pega aqui esses 22,5, multiplica pelo LPA. Esse ano o LPA do Banco do Brasil vai ser bem baixo e você coloca o VPA, né? Valor patrimonial. Esse ano o Banco do Brasil vai ter esse VPA. Então você tem um preço justo na ação de R$ 45,40. O Banco do Brasil teria um potencial de valorização se fosse cotado pelo preço justo de aproximadamente 117%. Então perceba que essa fórmula é muito boa, tá? Melhor do que a do preço teto, porque você vai comprar uma ação abaixo do que ela realmente vale. Isso aqui é uma fórmula up, tá? Uma forma superior à do Décio Bazin, porque você vai encontrar oportunidades de fato no mercado de ações brasileiro. O próprio Barsi mesmo, ele prega com constância de que ele segue o preço teto, mas na prática não, pessoal. A gente vê que o Barsi várias vezes fez várias compras acima do preço teto. Por quê? Porque ele olha por outra ótica aquela empresa, tá? Então você já começa a observar a superioridade da forma do Bazin no mercado de ações brasileiro, tá? Você consegue prever com muito mais precisão a do Bazin. E também você consegue prever a do PEG Ratio do Peter Lynch, que acaba funcionando muito mais para small caps, tá? Empresas de baixa capitalização de mercado. Porém, também funciona para blue chips. Olha que interessante. A do Lynch, ela olha o PL da empresa, você vai pegar ali o preço sobre o lucro da ação e dividir pela taxa de crescimento, tá? A taxa de crescimento de lucros. Qual que é a taxa de crescimento de lucros do Banco do Brasil nos últimos 20 anos? Para isso a gente vai ter que tirar ali, obviamente, né, a taxa anual composta. Se eu pegar aqui, ó, vamos somar tudo, tá? Supondo já essa queda de lucros no Banco do Brasil que está considerado para este ano. Esse ano ele pode lucrar 21 bilhões. Lá no passado, o Banco do Brasil lucrou 6 bilhões. Então perceba que de 2009 até agora se passaram exatamente 16 anos, tá? Foi mais ou menos isso aí no tempo para ali Banco do Brasil. Então 16 anos, vamos colocar aqui na taxa anual composta equivalente. O lucro saiu, né, de 6 bilhões para aqui, consequentemente, 21 a 25 bilhões. 21 dividido por 6 já, considerando a queda que a gente teve esse ano, o Banco do Brasil teve um crescimento no lucro de 250% nesses últimos tempos. Então, 250% de crescimento em uma lupa de 16 anos, tivemos um crescimento de 8,14% ao ano na média. Esse foi o crescimento de lucros do Banco do Brasil. Quando a gente pegar aqui, ó, o PEG Ratio do Peter Lynch, vamos utilizar o PL do Banco do Brasil projetivo, que está de 5,65, e dividir por 8,14, tá? Perceba que temos um PEG Ratio de 0,69, denotando que o Banco do Brasil está barato, porque abaixo ali de 1 já mostra extremo estresse na ação. E hoje o Banco do Brasil, pela fórmula do Lynch, passa aqui também nos nossos filtros, tá? Outro indicador muito poderoso para você verificar ações baratas. E agora sim, pessoal, a gente vai justamente para ele, para a fórmula do Warren Buffett, tá? A fórmula do Warren Buffett, pessoal, ela é muito boa, tá? Dá para você utilizar em várias empresas, mas há uma dica que eu dou para vocês. Empresas que são mais cíclicas, como o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, que tem ali uma ciclicidade maior, depende do preço de commodity, você não vai utilizar a fórmula do Buffett, porque a fórmula do Buffett só vai funcionar para empresas com demandas inelásticas, empresas que não sofrem, tá, oscilações no lucro por conta de fatores macroeconômicos externos, que nem o Banco do Brasil não dá para você aplicar a fórmula do Buffett. Até dá, só que vai ficar bem distorcido, né? Você vai ver um preço justo ali de 50, 55 reais, porém não reflete a realidade. É muito melhor você se basear pela do Bazin, que você vê o valor intrínseco. A do Buffett, ela coloca um nível de consistência, né, que às vezes o Banco do Brasil não vai conseguir ter, justamente por ter períodos de bonança e períodos de baixa. Então, duas ações aqui que eu acho que se encaixa bem a fórmula do Buffett é o Banco Itaú, pessoal. Por que o Itaú? O Itaú ele é mais linear, né? Ele tem uma carteira de crédito voltada ali para alta renda. Então a gente não sofre tanta ciclicidade igual o Banco do Brasil na questão de commodities. O Banco do Brasil, se desvaloriza ali a soja, ele já sofre no resultado. O Banco Itaú não. Sempre teve um lucro verticalizado, independente do cenário.
A fórmula do Buffett é a seguinte, o valor intrínseco, você vai pegar o valor intrínseco da ação, preço justo dela, tá? Porém, ele é diferente da do Graham, porque você vai utilizar o LPA numa constante. Como assim, Pablo? O G, que eu coloquei ali, seria a taxa de crescimento sustentável do lucro dessa empresa. A taxa de retorno exigida do Buffett fica na faixa de 12% ao ano, no mínimo, tá? E ele está correto, porque se a gente for verificar aqui a Selic no Brasil, gira em torno de 12 a 15% ao ano. Então você quer, no mínimo, superar a taxa Selic do período. Qual que é o cálculo que a gente vai fazer aqui, né? Bom, o Itaú, ele tem um LPA médio na faixa de 3,90 a 4. A gente vai pegar este LPA, tá? Memorizem muito bem. A taxa de retorno exigida do Buffett é de 12% ao ano. Qual que foi a taxa média de crescimento do Itaú no longuíssimo prazo, tá? O Itaú, ele cresceu seus lucros, ó, pegando aqui, desde lá do ano de 2009, o lucro tá aqui em 43 bi, né? Basicamente, se eu colocar numa lupa gigante lá do ano de 2009, o lucro saiu aqui, ó, de 12 bilhões para essa faixa de 43 bilhões, tá? 43 dividido por 12, crescimento total no Itaú foi aqui na faixa de 258% no seu lucro. Então ele teve sim um crescimento bem interessante. O que se eu colocar a taxa anual composta no Banco Itaú, ele cresceu 8,30% ao ano, igual o Banco do Brasil, né? Superou aí a inflação, mas claro que o Banco do Brasil teve esse crescimento com um dobro de volatilidade. Agora pegando aqui, ó, no caso, né, o Itaú, se a gente observar pela lógica do Buffett, vamos pegar 12, tá, que é a taxa exigida do Buffett, e vamos tirar 8%. Então a gente tem aqui 4%, consequentemente, tá, de fórmula. O que que a gente vai fazer? Vamos pegar o LPA e dividir por 4%. Então o preço justo aqui nas ações do Banco Itaú seria de R$ 105. Olha que interessante, pessoal. Pela fórmula do Buffett hoje para o Itaú ficar caro, ele precisaria estar cotado em R$ 105. O que dividido aqui, ó, pela cotação atual de R$ 34, temos um potencial de alta de 208% na cotação. Então perceba que é uma oportunidade, olhando pelo indicador do Buffett, tá? No Itaú não vai funcionar muito o Graham, porque o Graham, ele olha para empresas mais cíclicas, né? Enquanto o do Buffett vai ficar distorcido se você analisar ali um outro tipo de empresa. Então, por isso que na carteira, por exemplo, do canal, eu tenho meio que uma mistura, porque eu tenho aqui Graham, né? Tem o Banco do Brasil, Petrobras, Vale, tenho o Buffett em Itaú e BB Seguridade e tenho o Lint, tá? Em BR Partners. Então perceba que eu tenho uma mistura de estratégias e que funciona muito bem aqui no Brasil. Já que o indicador do Peter Lynch eu utilizei na BR Partners e olha só a valorização que eu tô conseguindo, 28,67%, tá? Então funciona muito bem. Por isso que você tem que estudar e se aprofundar, porque você vai saber qual desses indicadores você vai usar para determinado tipo de empresa. Outro indicador interessante é a VEG, tá? A VEG hoje está cotada em 26 vezes lucro, tá? Porém, se a gente observar pela lógica do Buffett, a VEG tem um LPA médio, o lucro por ação, de 1,54, tá? A empresa cresce a uma taxa, claro que ela não cresce ali, né? Nesse volume todo, 23% ao ano. Na perpetuidade, é mais saudável pensar que VEG também vai crescer na faixa de 12 a 13% ao ano na perpetuidade. Então, ó, pegando lucro foi monstruoso, tá? Realmente ali foi gigantesco. E se eu utilizar aqui, ó, o preço justo da fórmula do Buffett, tá? Para as ações da VEG, a gente vai pegar esse LPA, lucro por ação, 1,54, e vamos aqui, né, fazer aquela fórmula do Buffett, 12%, a empresa cresceu uma média ali na faixa de 10 a 11% ao ano. Então você tira menos 11, aí você tem 1. Vamos colocar aqui 3, tá? Pra gente não ficar ali tão otimista com VEG. Se eu pegar 1,54 e dividir por 3, tá? Pelo indicador 3, nós temos aqui, né, consequentemente, ó, 1,54 dividido por 0,03, temos R$ 51,33. Esse aqui seria o preço justo nas ações da VEG. Perceba que ela já está ficando bem precificada pelo indicador do Buffett, né? 51 dividido aqui por 41, temos um potencial de alta marginal de 25,20%. Já perceba que valeria mais a pena o Itaú, a VEG já está mais precificada. E supondo ali 1, tá? Supondo ali essa taxa de retorno de 12, a empresa cresceu 10, no cenário mais otimista possível, 1,54 dividido por 1, temos aqui, né? Consequentemente, esqueci de colocar aqui as casas decimais, pessoal, né? 001,
temos aqui 154, mas eu não acredito nisso para a VEG, ela teria que dar um retorno muito alto. É saudável você pensar que VEG deu um retorno ali na faixa de 10 a 8% ao ano a partir daqui, tá? Nenhuma empresa, pessoal, vai conseguir crescer para sempre, pense-se nisso, tá? Então, hoje, se fosse para escolher pela fórmula do Buffett, eu ficaria com o Itaú, porque o mercado está precificando um desconto maior. Pela fórmula, o banco mostra potencial de alta e também potencial de valorização. E pela fórmula do Graham, eu prefiro ficar com o Banco do Brasil, que eu vejo também o potencial de alta expressivo e mais bons dividendos, tá? Pela fórmula do NIT barato. Será que na fórmula do Buffett tá barato? Eu sei que não é apropriado, mas vamos utilizar, pessoal, só aqui pra gente descobrir. Bom, o LPA do Banco do Brasil tá em R$13, tá? Isso que a gente teve queda de lucros. Nem estamos precificando uma possível recuperação no lucro da empresa, porque o ROI do Banco do Brasil gira na média de 15 a 16% ao ano ali na perpetuidade. Então a gente vai pegar aqui, ó, 3, tá? Memorize muito bem este LPA. A gente vai tirar 12%, o Banco do Brasil cresceu na média 8,5% ao ano. Então nós temos aqui 3,5%. Esse daqui é a divisão que a gente vai fazer. 3 dividido aqui por 0,036, a gente tem um preço justo, tá? Para as ações do Banco do Brasil de R$ 85,71. Então perceba que o Banco do Brasil também está barato, tá? Isso que nem é apropriado usar Buffett nele, porque ele não tem um ROI tão linear quanto o Itaú. Mas mesmo assim, ó, potencial de alta de 328%. Então olha só, por isso que eu também decidi colocar Banco do Brasil na carteira. Pegando nesses 3 indicadores, seja Lynch, seja Graham e seja ali, né, PEG Ratio, você colocar todos os indicadores junto, tá tudo barato, pessoal. Mostra que as ações brasileiras estão bem subprecificadas. Então, eu acho sim que serve como oportunidade. Mas lembre-se, o Banco do Brasil pode sim trazer uma rentabilidade bem mais elevada que a do Itaú, tá? Porém, ele tem mais risco. Qual risco seria esse? De quebra? Claro que não. É um banco estatal, não pode quebrar. Mas é um risco de volatilidade mais alto. Então, é bom considerar você também ter um pouco de Itaú na carteira, tá? Até porque você pode equilibrar ali, ter os dois melhores dos mundos. Enquanto você tem um banco linear crescendo de uma forma mais lenta, mais consistente, o outro mais cíclico que vai te trazer booms expressivos, tá? E você tem os dois melhores dos mundos. De qualquer forma, todas as ações que eu tenho aqui nessa carteira estão ultra baratas, tá? Tanto pelo indicador do Graham, do Buffett e também pelo indicador do Peter Lynch, que são mega investidores da bolsa e conseguiram uma rentabilidade superior mais de 20% ao ano, tá? Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Será que tem alguma coisa que reúna todas essas informações sem eu precisar estudar tanto, sem eu precisar quebrar a cabeça calculando? Porque, Pablo, eu sou iniciante de bolsa, tá? E eu não tenho tanto tempo para ficar dispondo de estudo. Por isso, pessoal, que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, tá? Para facilitar os dia a dia de vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso, tá? Fora, pessoal, que ela é totalmente automatizada. Cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente. Porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. Fora que, né, mais de 100 ações que você pode analisar e estudar profundamente. E terceiro e mais importante e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Olha aqui, ó, temos Décio Bazin, tá? Benjamin Graham, Peter Lynch e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então, para mim, os melhores aqui é o do Graham e do Peter Lynch. Você pode observar quais estão mais baratas e as que estão circuladas em laranja, você vai observar um extremo desconto, tanto pela lógica do Graham e também pela lógica do PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Por isso que eu acho muito, muito bom essa planilha e eu super recomendo para vocês, pessoal. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e também estará disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí como está a carteira de vocês e se vocês aí usam no dia a dia esses indicadores para analisar as ações da sua carteira. Em particular, eu uso com frequência e tenho obtido resultados bastante expressivos, tá? Claro que essa desvalorização dá uma enganada, mas quando eu pego aqui a carteira numa lupa de longo prazo, eu consigo uma rentabilidade bem interessante, tá? Multiplicando meu capital em uma consistência bem expressiva. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!